Coxinhas abertas! E aí, plateia, tudo bem com vocês? Meu Deus, primeiro vídeo aqui do Coxinhas Abertas no YouTube. Eu não tô nem acreditando nisso, entendeu? Então, vou começar esse vídeo já me apresentando para vocês que ainda não me conhecem. Muito prazer, meu nome é Anne Gabriele, eu tenho 23 anos, eu sou atriz, bailarina e formada pela Universidade Anhembi Morumbi em teatro. E esse canal eu criei com o intuito de ajudar você aí do outro lado, você que é estudante de teatro, ou que está pensando em fazer teatro, ou que faz curso de teatro, ou para você que gosta de saber sobre curiosidades do mundo dos atores. Então eu estou aqui para te dar dicas, curiosidades, contar os bastidores e como é que funciona esse mundo maluco e doido e maravilhoso do ator, do teatro e das artes. E como primeiro vídeo aqui do canal, eu fiquei pensando em muita coisa do que eu podia falar, do que eu podia dizer, e eu achei que nada mais justo, seria legal eu começar me apresentando e contando um pouquinho de como eu fui inserida, de como eu fui introduzida, levada nesse mundo, que é esse mundo maravilhoso e que uma vez que você entra, você nunca mais sairá, ou você sempre terá ali uma ligação com esse mundo, entendeu? Que é o mundo do quê? Do quê? Do quê? Do quê? Do quê? Do teatro. Então hoje eu vou aqui contar um pouquinho da minha história pra vocês. Eu espero que vocês gostem, então vamos lá. Bom, tudo começou quando eu era assim bem pitititica, entendeu? E quando eu comecei a dançar balé. Não, eu não saí da barriga da minha mãe com um texto de teatro dizendo ser ou não ser, eis a questão. Não foi bem assim que aconteceu o rolê. Eu comecei com 5 aninhos fazer balé clássico e naquela época assim eu tinha certeza absoluta que eu seria a próxima Ana Botafogo, entendeu? Que eu ia sair por esse mundão dançando balé. Só que o que é engraçado é que desde pequena, quando eu comecei a dançar, eu sentia que faltava alguma coisa. Eu nunca me senti me expressando 100% só com a dança. Eu queria mais, eu queria poder falar na dança. Só que naquela época eu não sabia o que era isso, né? Mas eu, na minha cabeça, eu queria ser bailarina e ponto. Até que um dia a minha professora de balé entrou na nossa sala dizendo que seria interessante que a gente fizesse aulas de teatro pra gente melhorar a nossa expressão, né? Porque assim como no teatro, no balé a gente também conta histórias. Então seria interessante que a gente tivesse, né, essas expressões mais trabalhadas também, né? E só que assim, gente, eu nunca na minha vida pensava em fazer teatro, né? Eu queria ser bailarina e pra mim eu tinha isso muito fixo na minha cabeça, né? Até que um dia uma amiga minha do colégio chegou pra mim e disse se eu não queria fazer uma aula experimental de teatro no lugar onde ela fazia teatro, né? Ela tinha me dito que era um lugar simples, né? Era uma companhia amadora, mas que se eu quisesse eu podia fazer uma aula experimental para ver se eu gostava ou não, né? E aí depois eu poderia, quem sabe, fazer teatro com ela, né? E aí, lá fui eu fazer a minha primeira aula de teatro na vida. Esse primeiro dia eu não sabia o que podia acontecer ou o que me esperava, né? Eu gostava já muito de ir no teatro porque minha mãe sempre incentivou a gente a ir em teatro, essas coisas assim. Cheguei lá sem saber o que... Morto. Cheguei lá sem saber o que podia acontecer ou o que ia acontecer comigo e como seria uma aula, porque eu não fazia ideia do que as pessoas faziam em uma aula de teatro. E aí que a gente chegou lá, e aí começou com uma roda, uma conversa, aí foi seguindo de um jogo, e aí todo mundo entrando na roda, e aí veio depois uma brincadeira, criação de personagens, cenas, falas, pá. E aí que foi assim, a experiência mais maravilhosa que eu tive na minha vida, assim, né? E aí eu lembro até hoje que eu cheguei pra minha amiga, eu virei pra ela e falei: é isso que eu quero fazer da minha vida, tipo, Eureka! era isso que tava faltando, eram essas falas, porque quando eu fiz essa aula, eu me vi brincando daquilo que eu fazia quando eu era criança, né? Então eu falei, meu Deus, era isso que eu precisava, era isso que eu queria fazer,
né? E aí, depois que eu fiz essa aula, eu cheguei pros meus pais e falei: mãe, pai, eu quero fazer teatro como profissão. E eles falaram: Que linda, minha filha! Ai, que maravilha! A gente sempre quis ouvir você falando isso! só que não. E aí, minha mãe, muito sensata, depois que eu falei: mãe, quero ser atriz, ela virou pra mim e falou: Filha, tem certeza? eu entendi a preocupação dela, né? Porque a gente sabe que teatro não é uma coisa fácil, né, de fazer. É uma profissão difícil, assim como todas as outras, mas a gente sabe das dificuldades, né? A gente não sabe se vai conseguir dinheiro, se vai conseguir emprego, essas coisas tudo, todas essas questões que aparecem, né, na nossa frente. E aí, meus pais falaram: ok, antes de você resolver que é isso que você quer fazer da sua vida, vai fazer um curso de teatro pra você ver se é isso mesmo que você gosta e aí depois a gente vê no que vai dar. E aí eu comecei a pesquisar muito, várias escolas de teatro e tudo mais, e aí eu cheguei no grandíssimo Macunaíma. E aí eu lembro que eu comecei a fazer teatro no Macunaíma, eu fazia aos sábados, né, e foi uma experiência incrível também pra mim, porque eu também lembro da minha primeira aula de teatro lá, que eu também não sabia o que podia acontecer, porque afinal, assim, eu já tava me sentindo super profissional, entendeu? Porque eu falei: Gente, tô fazendo teatro, entendeu? Tô fazendo teatro numa escola de teatro, numa Macunaíma, entendeu? Então, E aí, eu cheguei pra minha primeira aula de teatro no Macunaíma e eu lembro que eu tava muito nervosa porque eu não sabia o que podia me esperar, porque a gente escuta um monte de coisa sobre o que vai rolar na primeira aula de teatro, assim, você vai ter que beijar, ai, você vai ter que tirar a roupa, ai, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo. enfim, né, que a gente escuta por aí. A gente chegou, a minha turma era maravilhosa, foi uma das melhores turmas de teatro que eu tive na vida, minha professora era um máximo. E assim, a primeira aula que a gente fez foi uma aula pra todo mundo se conhecer melhor, né, e tudo mais, pra ter essa integração da turma. E foi assim, maravilhoso. E aí, chegou um tempo que eu tive alguns problemas e aí eu não ia conseguir mais fazer teatro aos sábados. Eu teria que fazer teatro aos domingos. E aí essa pra mim foi a maior prova de que eu gostava de fazer teatro, porque eu lembro que eu ficava a tarde inteira, tipo, do meu domingo, eu ficava dentro do teatro e eu não achava chato. Eu achava incrível. Eu lembro que minha aula começava tipo 9 da manhã e terminava umas 4 horas da tarde. Então eu perdia todo o meu domingo lá dentro e eu amava demais. O Macunaíma, ele é uma escola cara, né? E meus pais não tinham a condição de ficar pagando assim pra mim, né? E aí eles falaram pra mim que eu teria que sair do Macunaíma, porque eles não tinham mais condições de pagar pra mim, e que se eu queria fazer teatro como profissão, né, pra vida, que eles preferiam guardar esse dinheiro, né, juntar um dinheiro e depois poder me ajudar na faculdade, né? E eu achei interessante, falei: beleza, ok, tranquilo. E aí, gente, eu comecei a pesquisar várias universidades que forneciam aulas de teatro, que forneciam um curso de teatro, né? E assim, gente, eu lembro até hoje que essa pesquisa foi muito difícil, porque eu não achava faculdades que a gente já conhecia, que forneciam um curso. Enfim, eu não achava ninguém na internet que me falasse mais sobre isso, então assim, foi muito difícil. Até que eu caí numa entrevista da Fernanda Montenegro, e aí a entrevistadora chegava pra ela e falava, num determinado momento da entrevista, falava assim: qual é a dica que você dá, né, pros novos atores que estão entrando nessa área? Dá uma dica pra eles, né? E aí ela vira pra câmera e fala: se você quer fazer teatro, a primeira coisa que você tem que fazer é desista. O quê? E essa a minha reação. Eu fiquei: como assim? Ela tá falando pra gente desistir. Mas hoje eu entendo o que ela falou, porque é verdade. Teatro precisa de muita dedicação, né? Você tem que gostar muito daquilo. Então, pra você saber se você realmente é escolhido na área, você tem que desistir. E se você desistir e sentir muita falta daquilo, significa que você é escolhido e que a profissão é pra você, sabe? E naquela época que eu não estava fazendo teatro, né? Foi a época que eu fiquei parada, vamos dizer assim. Eu tava triste, eu tava sentindo falta e eu queria voltar, né?
E aí eu fui pro ensino médio e eu ganhei bolsa num colégio onde tinha teatro. Foi a maior realização da minha vida, porque eu não acreditava. No lugar de educação física, a gente podia escolher fazer outro curso. E um dos cursos disponíveis, além de dança, a própria educação física, né, essas coisas assim, tinha teatro. E eu não pensei duas vezes. E foram os melhores 3 anos da minha vida, porque as aulas de teatro daquele colégio eram maravilhosas. Eu lembro que as minhas aulas eram às sextas-feiras e eu ficava a semana inteira esperando para as aulas de teatro. Chegava na quinta-feira, eu tava numa ansiedade, eu ficava assim, Ai, meu Deus, amanhã tem aula de teatro. eu amava e eu me dedicava num grau que vocês não têm noção, entendeu? E lá a gente fazia tudo, a gente fazia o nosso figurino, as nossas maquiagens, a gente que fazia as coisas, né? Da nossa peça, né, que a gente fazia. E o meu colégio, ele tinha um teatro, então assim, eu amava. E a minha professora era assim, a melhor professora do mundo, assim, eu aprendi muito com ela, com a professora Marcelena. Ela foi uma das minhas madrinhas, assim, eu digo, porque ela me ajudou muito, eu aprendi muito com ela e ela me apoiou muito. E aí acontece um momento tenso nessa minha história doida, que no segundo ano do ensino médio eu quase desisti. Sim, quase desisti, porque a gente teve uma palestra, né, de profissões e não tinha ninguém da profissão de teatro. Na verdade, tinha uma pessoa que era de cinema, mas a gente sabe que cinema e teatro são coisas diferentes, mas isso é assunto para um outro vídeo. Então, assim, era muito difícil para mim, né? E aí, por algum motivo, psicologia sempre me chamou a atenção. E aí eu lembro que eu fui nas palestras de psicologia e eu fiquei com muita vontade de tentar, né? E eu quase prestei para psicologia, né? E isso tudo também por conta que várias pessoas viravam para mim, né? Quando eu falava que eu queria fazer teatro como profissão, viravam pra mim e falavam assim: Ai, mas você tem certeza disso? Não, mas olha, isso daí é só um hobby, entendeu? Olha, é melhor você fazer uma coisa primeiro pra você ganhar dinheiro e aí depois você faz teatro. E aí eu ficava nessa dúvida e por conta disso eu quase desisti do meu sonho, né? Mas daí eu fiz a coisa que eu falo pra todo mundo que quer fazer teatro, que tem que fazer isso. Feche os ouvidos para essas pessoas que falam essas coisas para você. Se é o seu sonho, se é isso que você quer fazer para sua vida, então assim, não escuta ninguém, feche os ouvidos e corra atrás do seu sonho, porque vai valer a pena. Quando chegou no 3º ano do ensino médio, eu prestei teatro e aí eu passei em 2 universidades. Eu passei na Universidade Federal do Sul e na Embi Morumbi. Só que eu com os meus pais, a gente viu que ficaria muito mais caro eles me manterem numa outra cidade, né, já que eu não trabalhava, me manter numa outra cidade do que se eles pagassem uma universidade aqui pra mim. Então, depois disso, eu acabei escolhendo a Universidade Embi Morumbi, porque ela me oferecia 2 diplomas, bacharel e licenciatura. E aí, só que a faculdade ainda assim era muito cara pra mim, né, e eu agradeço porque eu consegui ir na universidade, eu consegui bolsa na universidade, fui lá, bati na porta, falei, olha, por favor, eu quero muito fazer, expliquei toda a situação, eles usaram um pouco da minha nota do Enem, e aí eu consegui uma bolsa na universidade, e não foi uma bolsa 100%, mas assim, foi uma bolsa que já me ajudou bastante eu e minha família, então assim, eu agradeço muito a esse momento, né? Bom, tá na faculdade de teatro foi assim, a melhor experiência da minha vida, foram os melhores anos que eu passei e hoje eu não me arrependo de ter feito teatro como primeira opção. E bom, pessoal, esse foi o vídeo, esse foi um pouquinho da minha história, de como eu cheguei até o teatro. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você já fez teatro, se você faz teatro, me deixa aqui nos comentários, tá bom? Falando também um pouquinho da sua história, assim a gente pode se conhecer melhor. Aqui vai ter vídeo todas as quintas-feiras, às 6 horas da tarde.
E também vai ter vídeo todas as segundas-feiras lá no meu Instagram. Sim, além de vídeo aqui, vai ter vídeo lá no IGTV, onde eu vou dar dicas práticas e mais um monte de outras coisas, live e muita coisa ainda que tá por vir, tá bom? Então não deixa também de dar uma passadinha lá no meu Instagram pra você também ficar por dentro de tudo que tá acontecendo e não perder absolutamente nada. Ok, pessoal? Então é isso. Um grande beijo pra vocês, muito obrigada pela presença e até o próximo vídeo, hein? Tchau!